Eu quero abraçar e saudar a todos na doce e confortadora paz do Senhor. Convocá-los aqui comigo, abram a Bíblia para o livro dos Salmos. Nesta feita, o Salmo de número 91. Salmo muito conhecido, mas que contém grandes verdades para a nossa vida, e eu quero meditar e refletir com os irmãos em alguns aspectos esta noite. Paulo nos disse que tudo que anteriormente foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pelas consolações e paciência das Escrituras, tenhamos esperança. E esse é um tempo que a gente precisa de ter esperanças renovadas. Eu quero então pedir que você, comigo, leia os versículos 1 e 2, depois os de 9 a 11, do Salmo de número 91. Diz assim: aquele que habita e descansa no esconderijo do Altíssimo, ele diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Versículos de 9 a 11 diz assim: Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Amém. Meus irmãos, os salmos é a coletânea dos hinos, da poesia do povo hebreu. E eles são chamados também da teopsicoterapia de Deus para os corações aflitos. Consolo e conforto para os tempos de angústia. É assim que este Salmo, o 91, evidentemente sequenciando o 90, e sucedido pelo 92, são tidos como salmos de Moisés. É certo que o 91 e 92, a maioria dos estudiosos não afirmam contundentemente que eles são salmos escritos por Moisés, mas o 90 de fato é. Se é um salmo de Moisés, vem de pelo menos 14 séculos e meio antes de Jesus nascer. E eles estão aqui para emular no meu coração, no seu coração, na nossa vida como servo de Deus, um completo e permanente estado de vida caracterizado pela confiança irrestrita no Senhor. O Salmo 90 fala da brevidade da vida humana e das dificuldades próprias da travessia do homem por esse terrível vale de lágrimas chamado mundo. E a vida é assim, a vida é para corajosos. Viver é se preparar permanentemente ou estar constantemente preparados para enfrentar crises, pois são elas, as crises, o instrumento que Deus usa para forjar em nós um caráter forte, um caráter firme. À luz desse salmo e de muitos outros textos da Bíblia, a gente pode compreender que Deus não prometeu facilidades para os seus filhos. Deus garantiu a sua presença.
mas não prometeu facilidades. Ruth Tucker, uma autora americana, escreveu num dos seus livros que viver é para quem tem coração forte, porque a vida nos faz uma proposta difícil. E os primeiros 100 anos são os mais complicados. Quem passar dos 100 já, né? Se o Salmo 90 fala da brevidade da vida e das dificuldades que nós nela enfrentamos, o Salmo 91 nos fala da sensível, eu estou dizendo sensível como atitude sempre aberta de um coração tocado por Deus, de viver essa permanente confiança em Deus, em todos os perigos, porventura, enfrentados ao longo da existência. A ideia dominante deste salmo pode ser resumida na palavra segurança. E que palavra essa, reforçada pela ideia de esconderijo. Eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, que tem pouca diferença da Almeida atualizada como nós conhecemos, pastor Samuel. Só que eu achei isso que para mim não soa tão bem. Pode ser uma opinião meramente minha. Só mudou os pronomes. Que a Bíblia, a maior parte da Bíblia, usa os pronomes do português clássico. E quase todos os verbos estão conjugados na segunda pessoa, ou do singular ou do plural. E aqui usa um pronome mais coloquial, essa coisa toda. E que não é, evidentemente, errado. E ela usa aqui, vocês ouviram lendo, aquele que habita e coloca uma palavrinha, uma palavra monossilábica, que é uma conjunção aditiva. Habita e descansa. Não é que ele descansará, habita para alcançar o descanso no futuro. Ele está descansado porque habita e habita para descansar. No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E em função desse estado de permanente confiança, ele então confessa: o Senhor é o meu Deus e o meu refúgio. Aí vem o verbo dominante aqui, e nele confiarei. E aí o Salmo vai nos dizer que não é possível, ao longo da vida, e é certo, a gente sabe disso, que não podemos evitar o perigo, sempre. Em algum momento a gente vai enfrentar algum. Mas, a despeito de enfrentá-lo, o Salmo afirma contundentemente, de modo muito claro, que os crentes são guardados das terríveis consequências desses perigos. E isso por quê? Que a nossa confiança precisa estar firmada em duas grandes e inamovíveis colunas. Nós não confiamos na confiança. Nós não temos fé na ilusão. Confiança nas Escrituras e na fé cristã não é meramente um estado psíquico, emocional, positivo, como a gente vê ultimamente pregando em bolsões do movimento evangélico nesse mundo afora. Não. A fé cristã fala de confiança em função de que a gente tem um objeto firme da nossa confiança. E são dois aqui, evangelista Joaquim. A palavra de Deus e o Deus da palavra. E por que eu preciso, para nutrir essa confiança, dessas duas colunas? Porque o Deus que nós servimos, esse Deus em quem eu habito, em quem eu me aconchego, sossegado e descansado, sob as asas da sua misericórdia, Ele é, acima de tudo e sobretudo, um Deus que habita numa imarcessibilidade distante do nosso alcance.
eu não o compreenderia, nós não o conhecê-lo-íamos se ele não tivesse tomado a iniciativa de vir para o nosso nível. E ele fez isso inicialmente, pastor Jonas, na revelação da palavra, usando termos e figuras e alegorias e também analogias, para que eu e você pudéssemos acessar um pouco da infinitude e da grandeza do seu ser. Daí a razão, porque eu citei Romanos 15, versículo 4. Quando pelo Espírito Santo Paulo diz, porque tudo, não é alguma coisinha, não é alguns textos seletivizados convenientemente, conforme o nosso interesse, conforme a nossa ideologia, conforme o nosso querer, que a gente deve, não, é tudo. Paulo vai dizer que anteriormente foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Porque a partir dessa palavra, a coluna firme, que revela o ser do próprio, a natureza e o ser desse Deus, eu posso seguramente vencer os perigos e as angústias que advêm dessas situações de dificuldades da vida. Mas a segunda coluna é o próprio Deus. A palavra revela a Deus, e o Deus soberano, infinito, imarcessível, transcendente, se faz conhecido, revelado na palavra. Aproveitando esse momento aqui, eu quero dizer que talvez seja uma das razões, pastor Isaías, de que nós estamos, eu digo nós, mundo ocidental. O leste está para cá, para onde o sol nasce é oriente, a parte para onde o sol se põe, o poente aqui, o ocidente. Aquilo que até alguns anos atrás era conhecido como a civilização cristã mundial, cujos valores e princípios e perspectiva de mundo e de vida eram expressão, se não assim, ipsilíteres, mas expressão que se aproximava dos valores do Evangelho da graça de Deus. Por que está morrendo? Porque de alguma forma nós deixamos de buscar conhecer o Deus revelado nas Escrituras, na palavra de Deus, e conhecer o Deus da palavra, e passamos a nos encantar, embalados por, eu vou usar uma expressão aqui, até um pouco fora do contexto, meio embalados e meio assim, embriagados pelo o canto das sereias, das ideologias e filosofias do mundo. Grande parte da cristandade, veja que eu estou mudando o termo cristianismo para cristandade, pastor Lincoln, porque para mim cristianismo é muito forte. Eu me defino como cristão, apostólico e católico, só não sou romano. Porque o adjetivo católicos fala que a fé que eu abracei, que nós abraçamos, exarada nas Escrituras, que constitui o arcabouço maior, a estrutura maior, disso que nós chamamos até de civilização e cultura ocidental cristã, isso que é cristianismo, isso que nós chamamos é universal, não é um subproduto engendrado por uma mente habilidosa, algum iluminado qualquer que se enfurnou em algum buraco por aí e saiu de lá com a teoria bem montada. Não. Nossa fé é universal, porque ela é supracultural. Nossa fé é universal e, portanto, católica, porque ela não é subproduto de nenhuma civilização. Aliás, a civilização, ou qualquer civilização que queira ser abençoada por Deus, deve adequar-se à revelação, e não a revelação adequar-se a qualquer civilização. Só que nós cristãos, desses últimos 120, 150 anos,
Irmão Wagner, esquecemos disso. Nós nos contentamos, eu vou usar uma expressão forte, por preguiça, negligência, displicência e até por essa ideia de nos deixarmos levar pelo canto da sereia. Nós contentamos com o mínimo e a nossa fé foi ficando uma fé muito periférica e raquítica. E nós conseguimos falar muito sobre Deus e até acerca de Deus. Isso mesmo no que diz respeito à exploração do que Deus pode fazer por nós. Mas não conhecemos em alguma medida de profundidade esse Deus revelado aqui. Porque para confessar na primeira pessoa do singular, com um pronome possessivo, o Senhor é o meu Deus. Logo fica subentendido que não haverá confiança no sentido de abrigar-se seguro no esconderijo do Altíssimo, sem eu chegar a esse nível, pastora Vera, de confessar: o Senhor é o meu Deus, e nele confiarei. Ele está dizendo, porque eu tenho esse conhecimento e posso afirmar confiantemente, mais do que confiantemente, convictamente, que o Senhor é o meu Deus. Então, aí após isso, eu posso descansar, porque confiarei nele. Você só confia em algo que é confiável, e você só confia em alguém que você conhece. Você não vai dando aí trola e tempo, e levando para sua casa, e abrindo toda a sua vida particular para alguém que você conheceu ontem. Não é isso aí? Gente, povo de Deus, igreja do Senhor, esse é um tempo que eu penso que mais do que qualquer outro tempo da história da igreja, exige de nós essa decisão de deixarmos um pouco a periferia, sair desse nível da ferraza e conhecermos mais o nosso Deus. Deus nos protege de 3 formas. Eu já vou começar a concluir, porque o tempo passa. E o meu palavrão é infindável. Deus nos guarda dos perigos às vezes. Deus nos guarda nos perigos sempre. E Deus nos guarda até através dos perigos, à medida que enfrentamos as dificuldades da vida. E aí eu observo aqui que esse autor, esse homem de Deus que faz de Deus o seu esconderijo, ele é primeiramente um homem salvo. Ele está e é salvo. E em função do que ele é em Deus, ele é guardado, é protegido de múltiplos perigos que podem nos atingir em diversas situações, setas que voam de dia, mortandade que assola o meio-dia, etc. e tal, e em muitas e variadas situações, o Senhor o livra. Pois que habitando no esconderijo do Altíssimo, o perigo até pode chegar perto, mas o crente não sofre dano algum. Eu estou dizendo aqui o dano de aspecto eterno. Quem se dirige a Deus, chamando-o de o meu refúgio particular, confessando a Ele: tu és a minha habitação. O que é habitar? Chega na sua casa, abra lá qualquer dicionário da língua portuguesa. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Wise. O que é habitar? Habitar é fixar residência. Viver permanentemente. Estar demoradamente em algum lugar. Habitar não é hospedar-se momentaneamente. Habitar
é optar-se por morar, por viver em e viver com. Quem assim confessa, obviamente estará sempre seguro sob as asas da misericórdia de Deus. E ele também admite, ele confessa e ele entende que, abrigado e habitando em Deus, ele não quer entender aqui que Deus simplesmente leva os fardos da nossa vida. Não. Alguém disse muito acertadamente que Deus não carrega nossos fardos ou os fardos da vida para que nos tornemos irresponsáveis e negligentes. Antes, Ele faz isso, alivia os fardos, a fim de que nós o sirvamos melhor. E aí então, como é então, pastor, que Ele nos livra dos perigos? Olha bem, eu disse que o Salmo descreve que Ele nos livra dos perigos, às vezes. Outras vezes Ele passa conosco nos perigos. Quando é que isso acontece, pastor? Quando Ele nos livra do perigo, então? Quando o Senhor não permite que nenhuma seta do mal nos atinja. Você está com a Bíblia aberta aí? Está dizendo aqui, ó. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda, nenhuma seta o atingirá. O Senhor nos livra, talvez neste dia de hoje, 8 de novembro de 2022. Nós não temos a consciência exata, o conhecimento claro e objetivo de quantos perigos fomos livres, ou libertos, ou guardados pelo Senhor nesse dia. Um acidente, uma bala perdida, uma situação que afeta nosso coração, nossa mente. Eu penso que a oração desse homem aqui tem a ver com o fato de que, na fé cristã, o centro da nossa comunhão com Deus não é o entendimento, a mente. Isso é fruto do iluminismo aí, de 2 séculos e meio da filosofia iluminista, que não vou enveredar nessa questão aí. A irmã lá da Europa sabe disso lá. Que desfocou o centro da vida, do âmago. Coração não é o cardia, a bomba que pulsa nas escrituras. Coração na Bíblia é o centro da nossa psique, da nossa emocionalidade, da nossa essência. Do iluminismo para cá, mesmo o cristianismo deslocou do coração, do sentimento, da paixão, do conhecimento que afeta o todo, para a razão, meramente o cérebro, meramente aquela logicidade. E a despeito de tudo isso, as nações europeias, outrora intensamente cristãs, hoje são, no mínimo, pós-cristãs. Talvez seja por isso que o sábio Salomão, o mais sábio da Bíblia, disse, ó, de tudo que se deve guardar, lá no capítulo 4, né? Parece que o versículo 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O teu. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Olha aqui. Ele diz também aqui no versículo que Ele nos guarda dos perigos à medida que Ele não permite que nenhuma praga nos atinja no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, na nossa emocionalidade, no nosso coração. O Salmo não está dizendo que nenhuma adversidade ou aflição atingiria o salvo. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que nenhum mal nos acometerá ao ponto de nos fazer prostrar e perder o significado da existência e da vida, pois que Deus dará ordem direta a seu respeito. Eu gosto disso aqui, isso é muito pessoal.
Tem nada a ver com a coletividade. Sabe um dos grandes problemas desse mundo hoje? Até no cristianismo, que a gente deslocou a questão da relação pessoal de cada um de nós com Deus e terceirizamos isso. Hoje na igreja, tem gente que pensa assim, não, eu tenho um pastor, ele cuida das coisas de Deus para mim. Não existe não, meu irmão. No evangelho não. A ideologia antideus, materialista, ateísta aí, desde lá o dinamarquês Ludwig Feuerbach, o pai do filósofo do ateísmo, que retirou Deus de cena, como absoluto. E aí a gente não entende por que o Estado agora quer ser mandante de tudo. Veja o que nós estamos passando nesse país. Não é de agora, nem em função disso que aconteceu nessa eleição, primeiro e segundo turno, não. Há 4, 5 anos atrás. O Estado está tão absoluto que aquele elemento que eu não posso dizer o nome, senão amanhã ele manda me catar por aí. Acha no direito de legislar e decidir milimetricamente a nossa vida, porque o Estado sem Deus precisa ocupar uma posição tão prepotente, absoluta, quase onipotente, que aí tem que controlar, daqui a pouco vai tomar seu filho. Vai dizer, não, seu filho vai ter que ficar aqui na minha escola das 7 da manhã até as 5 da tarde, e você não vai saber o que essa gente maldita, me perdoe o adjetivo, vai infundir na cabeça dele. Porque a sociedade, essa é a filosofia desde lá. A gente tem que transferir para os outros. Não tem mais relação pessoal. E a maioria não pode ouvir pelas redes que vai chegar um guru espiritual, alguém mais assiste pessoal, não. O pessoal vem esbaforido e com a venta aberta, falando, não, agora aquele irmão vai esparramar a reza na minha cara e vai espalhar o pozinho branco na minha testa e está tudo resolvido. Não existe isso não. A maioria dos nossos cultos de libertação, e que são necessários, eu não sou contra eles. É por isso que a maioria embarca nesse, toda hora está dando um recadinho para todo mundo. Porque eu preciso, né? Porque aí eu lavo minhas mãos na bacia da água de Pilato. Não é comigo, não quero saber, e tem rabo de quem sabe. Aí o outro resolve para mim. Aí toda hora o sujeito está, é isso que eu te falo. Fala nada, olha aí a baderna que virou aí, desse misticismo todo em torno dessa campanha. Deus não estava nisso não, irmão. Muita gente embarcou, ei, para com esse negócio. O que Deus fala está aqui, ó. É claro que existe a elocução profética, que nós vamos estudar na próxima lição. Os dons de elocução. Mas não é esse negócio de dirigir vida. Até porque a Bíblia falou que não é para dirigir vida. A única norma, por isso que eu falei as duas colunas, a palavra de Deus e o Deus da palavra. A profecia como dom de elocução, ou como dom espiritual, é para consolar, edificar a igreja do Senhor. Não é para dirigir. E muito menos dirigir uma nação. Embarcou no misticismo tonto aí, e gente que embarca no misticismo só pode ser tonta mesmo. Mas eu quero encerrar. Mas, pastor, ele não nos guarda só dos perigos, ele nos guarda nos perigos. Dos perigos às vezes, nos perigos sempre. Veja bem, o salmista falou lá no Salmo, na fome nos livra da morte, na guerra nos guarda da violência da espada, na noite escura nos livra do pavor e do espanto, das fobias. Sabia? Eu fico pensando, é claro que crente também é ser humano, é homo sapiens sapiens, está sujeito a qualquer alteração psíquica e emocional, enquanto patologia com qualquer outro ser humano. Mas é de estranhar uma quantidade de crente cheio de alopramento. Eu vou dizer uma palavra assim, porque alopramento. O sujeito fala assim, eu não estou dormindo de noite, que parece que tem uns capetinhas baixinhos entrando na minha sala, eu sinto um vento frio assim, tocando atrás da cortina da minha sala, eu acho que é o capiroto. Para com esse negócio, meu irmão. Gente encucada.
Porque nos afastamos da palavra de Deus e do Deus da palavra. Gente, por qualquer coisa, está se autodiagnosticando com síndrome do pânico. É claro que ela existe, patologicamente ela existe. Olha, nem sempre Ele nos livra da cova dos leões, mas estará conosco e nos livrará na cova dos leões. Fique de pé, eu vou encerrar aqui. Tem muito mais aqui, mas não consegue falar tudo mesmo. E a gente precisa conhecer o Deus da Bíblia, e a Bíblia de Deus, a palavra de Deus e o Deus da palavra, para que eu também consiga, pastor Malciron, uma vida minimamente saudável, entendendo que é muito bom, de certa forma até glamuroso, e dá um certo ibope, ser incluído, ser chamado e ser por Nabucodonosor em ser incluído na agenda do palácio. Mas quem está muito perto de Nabucodonosor também está um passo da cova dos leões. Aí o sujeito não consegue conciliar as duas coisas. Ele gosta e quer o glamour do poder público, da política, mas quando a coisa vai para a cova dos leões, aí ele desespera e adoece. Você precisa aprender uma verdade. Daniel, que está muito próximo do palácio, também está mais perto da cova dos leões. Porque não tem bônus sem o devido custo e ônus. Aí eu fico olhando a nossa liderança nesse estado todo, nossa liderança não, nosso mundo político como um todo, nesse momento, quando a gente os ouve falar, a gente espera algum conhecimento de causa mais aprofundado, pelo menos do Evangelho. Mas o que a gente manda para lá, não é geralmente um Daniel, gente da naipe de um Daniel. Ainda que não verbalizado, é aquela mentalidade assim, pastor, dizer, não, lá esse mundo é assim mesmo, aquela área lá é assim, qualquer crente serve para lá. Serve não. Nas Escrituras Sagradas, os dois homens que mais fizeram para o reino de Deus, imiscuindo-se e vivendo e trabalhando nesta área, foram um José e foi um Daniel e os seus 3 amigos. E José, deixa eu dizer para você já sabe disso, eu estou só relembrando. José é o único homem da Bíblia de quem a Bíblia não registra um único erro. E agora a gente pensa assim, não, nessa área qualquer crente serve. O sujeito já é vida torta aqui dentro, vai entortar mais quando chegar lá. E aí, meu irmão, Deus não livrou a gente do perigo. Não, Deus livra a gente nos perigos, mas a gente tem que entender isso aqui, ó. Mas terceiro e último, só para eu orar. Nem sempre Ele vai livrar a gente dos perigos e nem nos perigos. Ele vai estar com a gente e nos livrar através do perigo. Olha José do Egito, lançado na cova, mas foi passando na prova da cova que Deus o livrou. Foi caluniado por uma madame da corte. É outro perigo. Quem quer viver muito próximo da corte, aguarde e espere a tramóia das madames das cortes. Coitado do João Batista, perdeu a cabeça porque uma madame da corte orientou um adolescente lá sem cabeça, cabeça oca. Peça aí, o rei falou, pede aí alguma coisa. Falou, eu quero a cabeça do João Batista na bandeja. Agora está aí o reeleito senador Magno Malta dizendo que Deus levanta João Batista para entregar a cabeça. Mas o cristianismo não pode ficar sem cabeça. Pensante, profeticamente falando. E aquela coisa do Herodes lá parece ser uma metáfora do que está acontecendo hoje. O establishment, sabe o que é establishment? Eu li um livro recentemente aí. Só para gente corajosa. Eu nem vou citar o livro aqui, que pode assustar muita gente, e algum curioso vai querer ir atrás, e depois vai dizer, é aquele narigudo lá que me informou o livro, me desviou dos caminhos do Senhor. Não quero. Sabe o que é que acontece?
Acontece que Herodes reuniu o establishment do poder, fez uma festança, embriagou-se, botou um adolescente sensual dançar. Olha o uso da sexualidade, da sensualidade, diante dos convidados. E uma madame cheia de intriga, envolvida em toda aquela trama maldita, falou, vai lá. O que o rei falou? Falou que eu posso pedir um rei embriagado, dominado pela sensualidade da dança de um adolescente. Falou, pede o que você quer, até a metade do reino. Falou, pede lá a cabeça do homem. E metaforicamente, pastor Lincoln, eu temo que a cabeça do profeta está na bandeja até hoje. E sem profeta, Salomão já falou, o povo se corrompe. Porque toda profecia implica em 3 coisas: pronúncia, denúncia e proposta. Toda profecia que não começa com uma pronúncia, com uma denúncia, e que, se necessário, caminhe para a denúncia, e que não traga uma proposta, é mero denuncismo e profetismo vazio. Eu trouxe essa palavra para que nós peçamos ao Senhor calma e tranquilidade no nosso coração nesse momento. Eu não sei, certamente você também não sabe, o que o futuro nos reservará. Mas tenha certeza, deixa o seu passado nas mãos misericordiosas de Deus. O seu presente sob o amor aconchegante de Deus, e venha para as asas da sua misericórdia. E deixa o futuro na providência de Deus. Ele está no controle. Certamente no controle, não para atender tudo o que queremos, porque Ele sempre esteve no controle. Mesmo quando trouxe a Babilônia e permitiu os babilônios, um povo pagão, pastor Jonas, destruir Jerusalém e destruir o templo do Senhor. Então não pensa que Deus, esse Deus da Bíblia, quem o salmista olha aqui, é um Deus de cabresto. Ele não está no nosso serviço, não. Agora Ele está sempre no controle. Mesmo quando Ele permite a Babilônia invadir Jerusalém e destruir o templo dele. Ele está no controle. Ele não perde o controle de nada. Pai querido, nós sempre subimos à tua casa para que, como igreja, como povo do Senhor, quedemos-nos às vezes silenciosamente ante a tua palavra. Ó Espírito do Senhor, Espírito da verdade que conduz a toda a verdade, que nos faz lembrar da verdade, leva-nos outra vez para a segurança do esconderijo do Altíssimo. Mas criando e gerando e gestando em nós uma disposição mental e, sobretudo, uma disposição de coração, para que nós nos voltemos outra vez à sua palavra, que ela seja a coluna, a rocha, à sombra da qual nos refugiamos e encontramos refrigério nesses tempos difíceis que estamos atravessando. Pai, nós vamos mais uma vez diante de Ti confessar, de coração rasgado, de alma dilatada e aberta, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nós vamos nos esconder sempre, aconchegados e descansados, sob as asas da Tua misericórdia, porque lá estaremos protegidos. Continue guardando a sua igreja e o seu povo nesta nação, mas sobretudo, Senhor, traga-nos de volta para o veio do cristianismo, do evangelho, para que esse evangelho volte a nos encantar tão intensamente, ao ponto de que, se necessário for, por ele sejamos capazes de viver ou morrer. Essa é a nossa oração. Mas que, apesar de tudo, mesmo que tendo que passar alguma noite, algumas horas e uma noite escura junto dos leões, o Senhor estará conosco. O Senhor é Deus presente. O Senhor é Emmanuel. Obrigado por essa fé e essa convicção.
Nós oramos em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Toma o seu lugar. Pastor Samuel, muito obrigado.